E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui então para fazer uma banca diferente que eu ainda não tenho aí no canal. Eu sempre procuro trazer bancas diferentes, né, para a gente ter uma variedade grande de bancas aqui. Só eu começar a gravar, o cachorro começa a latir, né? É incrível isso. Então, essa banca é Fundatec, tá? E pelo jeito eu não vou conseguir gravar. Ela é de uma prova que foi aplicada no município de Vacaria, aqui no estado do Rio Grande do Sul, em 2016. Eu achei uma prova interessante, ela não é uma prova extensa, ela tem só um texto, mas ela tem um vocabulário bem recente, um vocabulário sobre aquecimento global, que se repete bastante em algumas provas, então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nela. E tem uma questão que eu fiquei bem na dúvida aqui, e não sei se eu não entendi, se eu deixei passar alguma coisa aqui na interpretação, mas eu resolvi colocar assim mesmo, que de repente vocês podem até me ajudar, né? De repente, o que que eu perdi aí nesse texto aqui, porque eu fiquei realmente na dúvida com o gabarito. Mas como eu também cometo erros, né? Então, até vou colocar aqui para que vocês me ajudem. Então, como ela não é uma prova extensa, a gente pode se dedicar um pouquinho mais aqui na questão do vocabulário e da interpretação, que eu sei que vocês gostam quando eu dou mais atenção ao texto, né? Porque às vezes eu tenho que passar meio correndo, porque, por exemplo, às vezes tem três, quatro textos, não dá para a gente fazer tudo, né? E já que essa é uma prova mais curtinha, então dá para a gente reparar um pouquinho mais nas questões aqui de vocabulário, né? Então, como eu sempre digo, olha que coisa boa a gente ter um título aqui, ó, desse tamanho, né? Então, isso daqui ajuda muito na hora da gente interpretar um texto, da gente entender um texto, porque o título a gente sabe que é sempre 50% do texto, é a ideia principal do texto. Então, quando a gente tem um título extenso, ele já está te dizendo do que vai se falar. Quando a gente tem só, por exemplo, se fosse só global warming, né? Se a gente tivesse só isso daqui, é uma coisa, porque a gente não sabe se ele vai falar a favor, se ele vai falar contra, se ele vai falar que é um mito, se ele vai falar que é uma verdade, né? Tem várias linhas de pensamento em relação a global warming. Agora, quando a gente tem a sequência aqui, ó, uneven changes across. Eu até colocaria um the planet aqui, né? Que parece que falta, né? Que planet é um representante único, né? Quando eu tenho assim um substantivo que é um espécime único, né? Como eu tenho the sun, eu tenho the moon, eu tenho the earth, né? Quando são representantes únicos daquela espécie, eu coloco o artigo definido antes, né? Então aqui eu colocaria the planet, né? Porque o nosso planeta é único, né? O planeta Terra, mas enfim. Então, como ele está falando, né? Mudanças desiguais, né? Que são desparelhas, né? Pelo planeta, quer dizer, o aquecimento global ele está trazendo mudanças, mas essas mudanças não são iguais em todos os locais. Elas são mudanças que não são uniformes pelo planeta. Então, a gente já deduz do que vai se tratar o texto. Ele vai falar dessas mudanças e como que elas são diferentes em vários pontos do planeta, né? Que elas não são iguais, que elas não estão elas não são uniformemente distribuídas pelo planeta. Então, vamos lá. Que eu falo demais, né? Senão... Less than 2 degrees Celsius or centigrades, né? Of global warming for the Earth. Ó, o que eu falei para vocês? Quando a gente tem o representante único de uma espécie, a gente coloca o artigo para definir. Então, menos de 2 graus de aquecimento global, graus centígrados aqui, ou graus Celsius, né? Menos de 2 graus de aquecimento global para o planeta Terra é um resultado, um alvo, né? Combinado, acordado pelos líderes da COP21, que foi uma conferência do clima realizada em Paris no último mês de novembro, tá? Lembrando que a gente está falando de um texto de fevereiro de 2016, né, que foi publicado no jornal The Guardian, tá? Então,
novembro de 2015, dá para a gente deduzir, né? Que se realizou em Paris no último mês de novembro, não parece muito ambicioso. Na verdade, olha, isso daqui, né? Sempre pega, né? De fato, na verdade, muitos de nós até aceitaríamos alguns graus a mais, né? Extra de aquecimento. A couple é de 2 a 3, geralmente 2, né? Porque couple se refere a casal. Mas muitas vezes, em alguns contextos, a gente pode aceitar de 2 a 3, tá? De aquecimento. So, what is all the fuss about? What is all the fuzz about? Esse fuzz quer dizer, mas então por que todo esse buzuzu? Por que todo esse fuzuê? Por que todo esse alarido? Por que todo esse escândalo sobre isso? Sabe? Por que todo esse auê, né? Infelizmente, o aquecimento não aconteceria uniformemente ao redor do mundo. Um estudo publicado recentemente pela Nature, Nature é uma revista muito famosa, tá? Sobre biologia, enfim, zoologia, tudo que for de natureza, né? O nome já diz, né? Mostra que 2 graus centígrados de aquecimento, um aumento desse nível, acima da temperatura de superfície média pré-industrial, pode, na realidade, ser sentido muito mais em algumas regiões, né? Pode ser sentido acima do nível, né? Em regiões mais atingidas, pode ser muito mais em regiões onde serão mais atingidas. Algumas algumas dessas regiões que serão os pontos críticos citados são os países do Mediterrâneo, o Brasil, a nós aqui, né? E os Estados Unidos, onde um aquecimento de 2 graus poderia ser traduzido em aumento de temperaturas locais para mais de 3 graus centígrados. Mas a região que se espera sofrer mais é o Ártico, onde as temperaturas noturnas estão previstas para subir aproximadamente, né, ali pelos 6 graus. Cara, isso no Ártico é muito, né? Alguns países estão muito mais expostos do que outros, diz Rob Wilby, ou Wilby, I don't know, da Universidade Loughborough. A Terra has already warmed, já aqueceu em média 1 grau. E a natureza disforme, né, desse aquecimento está deixando claro que as regiões do Ártico já passaram a marca, já estão além dos 2 graus. Enquanto isso, os modelos climáticos sugerem que o Mediterrâneo pode passar dos 2 graus quando as temperaturas globais aumentarem 1,4 graus. Os oceanos, que cobrem 70% do planeta, aquecem muito mais lentamente do que a Terra e são parcialmente responsáveis por esse modelo disforme de aquecimento. Fatores locais, como a perda da neve, né, que reflete o calor no Ártico, faz essa diferença também. E não é apenas a temperatura, a mudança nas chuvas também se espera ser desigualmente distribuída. Desigualmente, porque é um advérbio, né? Desigualmente distribuída, com mais áreas recebendo mais do que a média, né? Mais áreas ficando encharcadas, de acordo com os pesquisadores. Os recentes episódios de inundações no Reino Unido nos dão uma percepção de quão vulneráveis nós somos, diz Wilby, não sei. O nome é complicado a gente pronunciar, né? Fica aquela sensação de como será que é?
Enfim, o texto diz isso. Question 31. Consider the following statements about the text. Então, considerando as seguintes informações, afirmações sobre o texto, marque se elas são verdadeiras ou falsas. Essa daqui eu tive, acho que foi essa que eu tive dúvida. Olha aqui. Na Conferência do Clima, ficou acordado em manter o aquecimento global disforme de acordo com a região. Cara, não é manter o aquecimento global. Não tem como você manter, não tem como você combinar manter, né? O que ficou acordado aqui? Que seria o menos de 2, né? Que seria um alvo, tipo assim, mas não que eles vão manter, não tem como eles manter, né? Eles não acordaram isso, eles não confirmaram isso, tá? Então, não é manter, né? Aqui que está a minha dúvida, ó. Os países do Mediterrâneo, o Brasil e os Estados Unidos são as áreas que se esperam sofrer mais. Fecha com o que está no texto. Com o aumento da temperatura local, more than 3 degrees centigrade, with local temperature increasing. Tá. E a gente volta aqui no texto, que está lá nas linhas 7 e 8. Aqui, ó, vou até grifar. Brazil, Mediterranean countries, Brazil and USA, where two of global warming could só é por causa do could. Increases of more, porque tá aqui, ó, local temperature increases of more than 3 degrees centigrade. Será que é por causa do could? Poderia, não é uma certeza, né? Agora que me deu um... Aqui diz que aumentariam. E lá diz que é could. Acho que é essa a questão que na hora não me chamou atenção. Por isso que é falsa, porque lá tem could. Could é possibilidade, não é certeza. E aqui não tem o could. Aqui teria que ser could increase. Daí tirar o ing aqui. Voltar para o E. Pode ser que seja isso. Na hora eu não percebi. Agora que eu fui ler que eu percebi. A perda da neve que reflete o calor e as mudanças na distribuição das chuvas também influencia esse padrão disforme de aquecimento. Isso daqui tá certo. Tá? Por isso que é falso, falso, verdadeiro, tá? Você vê, eu li e reli isso daqui várias vezes. Já me aconteceu isso em uma outra prova que tá aqui no canal também. Eu li, reli, voltei, traduzi, eu não vi aquele código. E agora mostrando aqui, fazendo vídeo para vocês que eu vejo. Você vê como é que são as coisas, né? E isso pode acontecer com vocês também numa prova de concurso, né? 32. According to the text. De acordo com o texto. Oceans warm much more slowly than land. Isso aqui está lá no texto, né? E os oceanos aquecem muito mais lentamente do que a Terra. Está lá na linha 17, até marquei. 17, aqui, ó. Oceans warm much more slowly than land. Tá aqui, bem certinho. Então, a resposta é a letra A. Essa aqui fechou. Mas vamos ver as outras, né? Os modelos climáticos sugerem que as temperaturas globais aumentaram em 4 graus. Bom, primeiro que nem lugar do texto eles têm o número 4, tá? De 4 graus. E o que fala aqui dos modelos climáticos? Sugerem que se a temperatura da global aumentar 1,4, os locais lá no Mediterrâneo vão aumentar 2. Eles dizem que a Terra já aumentou 1 grau, tá? Então não fecha com os 4 graus, tá? C. No Ártico, a temperatura noturna está prevista para cair. Drop é cair. E aqui diz que está prevista para aumentar. Onde é que eu vi isso? Linha 10. Aqui, ó. Soar é aumentar rapidamente, tá? Então, não é cair. Drop é cair, é o contrário. Importância de você saber vocabulário e sinônimos, né? D. The recent flooding episodes in the UK
are not related. Os episódios de inundação no Reino Unido não estão relacionados ao aquecimento global? É claro que estão, porque o cara aqui fala, né? How vulnerable we are, o quão vulnerável nós estamos, porque fala aqui da questão das chuvas, né? Como elas estão mal distribuídas ultimamente, né? Deixando mais lugares encharcados e outros na seca, que é o que está acontecendo aqui, infelizmente, né? Na nossa região sul aqui, o Rio Grande do Sul está sendo extremamente castigado, né? Tá triste aqui, gente. Mas vamos lá. A temperatura da Terra já aumentou 1,4. Não, a temperatura da Terra já aumentou 1 grau. 1,4 é aqui, ó. Se a Terra se aumentar 1,4 na região do Mediterrâneo, vai subir até 2, tá? Então, fecha realmente a letra A, né? 33. Consider the sentence, oceans, which cover 70% of the planet, warm much more slowly than land and are partly responsible for the uneven pattern of warming. Linhas 17 e 18. A parte que está sublinhada, veja bem, o que está sublinhado aqui? Which covers 70% of the planet. É que tipo de estrutura? Você olha aqui, você tem a defining relative clause, a non-defining relative clause, a sentential relative clause, an infinitive clause, a conditional clause. Volta aqui para o que está sublinhado. A primeira coisa que você tem que identificar aqui é o which. Which é um pronome relativo. Então, se você tem um pronome relativo, ela só pode ser defining or non-defining. Essas outras aqui não tem como ser, tá? Porque uma frase relativa, ela só vai ser defining ou non-defining. O que é defining e non-defining? Defining é aquela que é essencial, traz uma informação essencial. Non-defining é aquela que traz uma informação adicional. Deixa eu colocar aqui. Essencial para entender o antecedente. Essencial, o que eu estou escrevendo, meu Deus? Essential, tá? E aqui, additional. Ou seja, se eu retirar a non-defining, eu consigo entender quem é o antecedente, que no caso é oceans, tá? Então, a non-defining, ela sempre estará entre vírgulas. E a defining nunca estará entre vírgulas. Respondi a questão, né? Simples assim. 34. The meaning of the verb soar. Ó, o significado do verbo soar. O que eu falei para vocês que era soar? Aumentar rapidamente, né? Que fala ali, ó, da temperatura noturna, né? Aqui das regiões do Ártico. Elas vão subir mais ou menos 6 graus, então vão subir rapidamente, tá? Então, o que é? To increase rapidly above the usual level. Aumentar rapidamente acima do nível normal. Então, é E, tá? Não é entrar em contato com alguém ou alguma coisa que está parada, tá? Não é queimar ou arranhar a superfície de alguma coisa com um calor intenso. Não é permitir que alguém caia verticalmente, ou alguma coisa, né? Ou proceder, agir ou acontecer rápido e decisivamente, tá? É aumentar. Até pelo fato de falar de temperatura, você consegue deduzir que é aumentar. É claro, eu estou falando isso daqui, né? Tranquilamente, aqui preparando uma prova, né? Quando você está fazendo um concurso é bem diferente, né, gente? Não me interpretem mal. Aqui eu tenho um caso de formação de palavras, tá? Um substantivo que foi formado através de composição. Existem várias maneiras de eu fazer uma composição, de eu fazer um substantivo novo. Eu posso usar dois substantivos, eu posso usar um adjetivo, um substantivo, eu posso usar um verbo, um substantivo, enfim. Eu tenho que achar o que foi formado da mesma maneira que o rainfall. O que eu tenho aqui? Eu tenho rain e fall. Isso daqui é um noun e um verb. Então, eu tenho que achar ou a outra palavra que é formada da mesma maneira. Um noun e um verb. E o que tem noun e verb aqui é haircut, que eu tenho o substantivo hair e o verbo cut, tá? É o único que fecha. 36.
Consider the sentence. The Earth has already warmed by an average of 1 degree centigrade. Então, a Terra já aqueceu em média 1 grau centígrado. Olha aqui o que eu falei antes para vocês. O artigo D aqui, ó, é usado por quê? Porque Terra, Earth, aqui se referindo ao nosso planeta, ele está dizendo que é o único representante daquela categoria. Terra, o planeta, é o único, tá? Então, quando eu tenho o único representante daquela categoria, eu uso o artigo the. Então, para referir-se a alguma coisa que já foi mencionada, não. Para se referir a pessoas, objetos que são únicos, sim. Para se referir a um grupo inteiro de pessoas ou coisas, não. Com nomes de áreas geográficas, rios, montanhas, cadeias de montanhas, não. Antes de superlativos, não. Aqui o caso é da representação única de uma espécie, tá? De uma espécie. A palavra insight, na linha 22, pode ser substituída sem mudança de significado do contexto por. Então, vamos ver lá na linha 22. 22. Recent flooding episodes in the UK give us an insight. Nos dão uma percepção, nos dão uma ideia, nos dão um sinal do quão vulnerável nós somos. Nossa, quase derrubei o microfone. Espero que não tenha dado um barulhão aí para vocês. Então, vamos lá. Perception, descrença. Negligência, raciocínio, significado. A perception, né, nos dá uma ideia, nos dá uma percepção do quão vulnerável nós somos. O prefixo un, como em unfortunately, que é infelizmente, unequally, desigual, significa o quê? Significa o oposto, né? Ele é um prefixo negativo. Então, felizmente, infelizmente. Igual, igualmente, perdão, desigualmente. Se é que existe isso em português. Então, ele é como se fosse um not aqui, né? Não é contra, não é entre duas coisas, não é acima e não é tipo across, né? Tipo através, cruzando, né? Atravessando. Então, é not. The word meanwhile, enquanto isso. Meanwhile é enquanto isso. Nesse meio tempo. Enquanto isso. Pode ser substituída sem mudança no sentido. Por algumas vezes, quando, frequentemente, ainda, não. In the meantime, nesse meio tempo. Nesse intervalo de tempo, tá? A collocation refers to how lexical words co-occur regularly and in a restricted way. Collocation nada mais é do que combinação de palavras, tá? Como que a gente usa essas palavras juntas naquela situação? Based on this concept, consider the words below. Global warming, por exemplo. Global warming é uma collocation. Extra couple não é collocation, porque extra você usa em outras situações, couple também. Some countries também não. Which ones are collocated? Só a primeira, só global warming. Para você falar aquecimento global em inglês, você vai dizer global warming. Não tem outra maneira de falar, tá? Bem complicado esse negócio de collocations, tá? Mas enfim. Guys, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí na descrição as aulas e os preparatórios que eu tenho disponível, tá? E um novo projeto que eu estou começando, que são as aulas prontas. Essas aulas prontas eu só vou disponibilizar pelo grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aí na descrição. Que são essas aulas prontas? Essas aulas prontas são um material que eu tenho a licença para usar, tá? Que eu pago a licença para poder usar, uma licença anual, um material importado. E eu vou disponibilizar essas aulas, então, prontas, gravadas, preparadas, com material em PDF, áudio, vídeo, enfim, para que vocês possam tanto utilizar essas aulas para vocês estudarem e aprimorar o conhecimento do inglês de vocês, ou se vocês querem utilizar com algum aluno particular de vocês, vocês recebem essa aula
pronta, preparada, vocês não precisam passar tempo preparando, buscando material, essas aulas vão ter vários tópicos para conversation, tópicos já de gramática preparada também, exercícios resolvidos, enfim, são aulas já, como diz o nome, né, prontas para que vocês não percam tempo preparando e buscando material para vocês tanto estudarem como utilizarem com os alunos de vocês. Então, se vocês estiverem interessados, cliquem no link ali, se juntem ao grupo, tá? Eu tenho uma aula demonstrativa, se alguém quiser um material para conhecer, né? E qualquer coisa é só falar comigo, ok? So, bye bye, see you next video.